Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos à meditação da palavra do nosso bom Deus. Nós leremos hoje a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, gostaria que os irmãos abrissem a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e nós leremos o versículo 1 até o versículo 6. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. Eu vou trabalhar dois sermões em Tessalonicenses, então quem quiser ler essa carta, ela é apenas uma folhinha. Se você pegar e olhar na sua Bíblia, você vai ver que ela é uma folhinha só, bem pequenininha, uma carta pequena, uma folha só. Então, é muito importante para o entendimento da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, diz assim: A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Muito bem, meus irmãos. Essa semana, não sei quantos estão acompanhando as notícias, mas nós tivemos algumas questões que foram bastante questionadas pelo pessoal, principalmente pelo pessoal da igreja, que é a questão de Israel, e principalmente nessa semana que passou, Israel e o Irã. Então, eu creio que quase todos saibam que Israel fez ataques ao Irã. Se você for olhar no mapa, você vai perceber que o Irã é muito, mas muito maior que Israel. Talvez, não sei aqui, mas talvez 10, 12 vezes maior do que o Irã, até mais. E Israel fez ataques cirúrgicos no Irã, matando cientistas, matando políticos, matando generais, e prometem fazer algo ainda maior, algo ainda que o Irã não viu. Uma fala de Netanyahu é que Teherã irá arder, no sentido dos ataques que ainda irão fazer. E uma das coisas, quando se fala em Israel, uma das coisas que se fala daquela nação, as pessoas perguntam se isso tem a ver com o fim dos tempos. Tem a ver com Israel se mobilizando, fazendo um ataque contra o Irã, levantando a ira do Irã contra Israel também, porque o Irã mandou vários centenas de mísseis balísticos, que são mísseis que saem de longa distância e conseguem chegar ao ponto, e chegaram. Jerusalém está sendo bombardeada, Tel Aviv, que é a capital de Israel, está sendo bombardeada pelo Irã. E aquilo cria uma tensão que pode aumentar ainda mais. Ainda hoje li notícias de que o Trump disse: olha, nós ainda não entramos, mas nós poderemos entrar. Podemos entrar na guerra e auxiliar. A França também já mandou caças para a região para que auxiliem também contra esse ataque do Irã. E a grande questão que alguns me fizeram, pelo menos duas pessoas na igreja, me falaram: pastor, o que o senhor acha disso? O que o senhor pensa disso? E principalmente, muitas perguntas estão ligadas ao fim dos tempos. Ao fim dos tempos, será que os fins dos tempos têm a ver com Israel? Será que tem alguma coisa que vai acontecer lá que a gente possa olhar e dizer: olha, chegou o tempo, estamos muito próximos da volta do Senhor?
Será que se as nações ali em volta, como o Irã, o Iraque, a Jordânia, o Egito, o Líbano, a Síria, será que se eles se unirem e atacar Israel, será que isso tem a ver com o final dos tempos? Será que nós temos que fazer essa leitura olhando para Israel? Eu entendo que Israel não pode, de maneira alguma, ser retirado das leituras do que acontecerá. E vou explicar numa determinada parte, no meu entendimento. Eu vi alguns entendimentos, por exemplo, o Nicodemos e o Franklin têm entendimentos opostos. Franklin Ferreira e o Nicodemos têm entendimentos opostos, alguns entendimentos opostos. Mas nós temos que observar nas Escrituras e ler com atenção aquilo que a Escritura menciona sobre o final dos tempos. Aquilo que a Escritura menciona a respeito da volta do nosso Senhor. Porque um dia eu creio de todo o meu coração que o Senhor irá manifestar por entre as nuvens. Mas eu preciso entender que esse dia vai acontecer conforme o que a Bíblia menciona. A Bíblia nunca falha, ela nunca erra. Ela é inerrante. E se eu olhar para as Escrituras e seguir as Escrituras como um mapa, ou seja, como aquilo que me diz, olha, vai acontecer isso, assim, 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 antes que o Senhor volte. Então eu sei que as coisas estão acontecendo conforme as profecias bíblicas e sei que cada vez se aproxima mais a volta do Senhor. Talvez nós estejamos num tempo em que nós não estejamos muito preocupados com isso, com a volta do Senhor. Porque nós vivemos num tempo em que geralmente as pessoas estão muito ligadas aos seus afazeres e um corre, vai para lá e vem para cá. E sempre nós dizemos que está faltando tempo e estamos fazendo mil coisas, que às vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas que nós estamos fazendo, ou nós estamos correndo atrás, que nós assim não estamos muito preocupados se ele vem amanhã ou vem daqui uma semana, ou se ainda faltam 100 anos ou 500 anos para o Senhor voltar. E nós vamos vivendo. E na verdade, todo homem, conforme as orientações de Paulo, tanto na primeira carta quanto na segunda, todo homem cristão, toda mulher cristã deveria estar pronto, como se fosse hoje. Que o dia do Senhor, como diz no final da primeira carta aos Tessalonicenses, não vos pegue como um ladrão desprevenido. Não venha como um ladrão e te pegue desprevenido. Você precisa estar preparado. Porque o dia do Senhor vem como um ladrão, mas não significa que nós não devamos estar preparados para a sua volta. E esse texto é excelente para nós pensarmos algumas coisas aqui, olhando para esse texto aos Tessalonicenses. Então vamos observar alguns detalhes que Paulo menciona. Diz assim, versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, claramente, aqui a gente precisa entender direitinho. Quando Paulo diz irmãos, ele não está conversando conosco. A interlocução aqui da carta não é conosco. Ele não diz assim, irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana em Criciúma, irmãos presbiterianos do Brasil. Quando ele fala irmãos, ele está conversando com a igreja de Tessalônica. É com eles que ele está dizendo irmãos. Então, quando ele escreveu a carta, ele fala irmãos. Mas irmãos, primeiramente, para aqueles cristãos de Tessalônica. É para eles que ele está dirigindo a carta. Então, você precisa ler nesse contexto, que não é para nós. Mas as orientações e os ensinamentos que estão para eles, valem para nós. Se é verdade para eles, se foi escrito para eles e é verdade para eles, é verdade para nós também, mesmo separados por quase 2000 anos de história. Então aquilo que Paulo disse não cai por terra pelo fato de ele estar falando com eles. Continua sendo uma verdade para nós. Então nós temos que entender isso, esses irmãos, não é para nós. Eu lá no início da minha caminhada cristã, eu li muitos textos que eu distorcia. Por exemplo, aqueles textos que dizem assim, esta pedra está até hoje naquele lugar. E eu pensava que estava até hoje, né? Não entendia que era até hoje quando o escritor escreveu. E a gente precisa entender algumas coisas a respeito das escrituras. Então, Paulo está dizendo para ele, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Nossa reunião com Ele. Então, Paulo está entendendo aqui que não é uma questão de eu morrer e simplesmente ir para o céu. Paulo está falando da reunião dos crentes com Cristo, da volta dele. Veja, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem um foco muito claro quando ele está escrevendo. Porque uma coisa nós morremos hoje, eu sempre explico hoje, quando uma pessoa morre,
O que acontece? Ela morre, se ela for crente, ela vai para o céu. Ela já vai para o céu. Mas ela não vai por completo. Deus criou o homem por completo. E o que é um homem por completo? O homem por completo é corpo e alma. É corpo e alma. Então só parte de nós vai para com o Senhor. Só parte de nós vai. Parte de nós, que somos nós, os parentes choram, os parentes lamentam. Vem parente que nunca te via fazia 10 anos. Daí vem chorar, dizer coitadinho, né? Lamentar, vem ali, porque é aquela parte que Deus criou que faz parte de você, o teu corpo. Mas parte saiu, se separou, que é o espírito ou o alma, o espírito ou alma, separou e vai para com o Senhor. Então, dá para ir estar com o Senhor, se reunir com Ele, já dá, mas não por completo. Aqui Paulo está falando da reunião com Cristo por completo. Por completo. Ou seja, ele está falando da volta do Senhor, de um dia específico, o Senhor volta e manifesta a sua vinda. E ele diz para os irmãos lá de Tessalônica que já vos exortamos, ou seja, ele já conversou com eles. Já falou com eles algumas vezes. Tanto é que um pouco mais abaixo ele diz, vocês não se recordam, versículo 5, não vos recordais de que tudo, que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Ou seja, aquilo que nós encontramos nesse pedacinho, não é uma coisa que Paulo não tivesse conversado com eles. Paulo está dizendo que isso fazia parte do ensino dele, conversar com eles a respeito da volta do Senhor, a respeito de quando aconteceria e a respeito de alguns detalhes que aconteceriam antes da volta do Senhor, que nós precisamos saber ler quando esses acontecimentos vão ocorrendo e saber ler, olha, está acontecendo isso. Está acontecendo isso e eu não quero ser tragado por esse momento que está passando, eu quero estar firme. Eu preciso orar para o Senhor para que o Senhor me mantenha firme nesse momento. Porque aquilo que a Bíblia está dizendo está acontecendo e eu não quero estar no meio daqueles que estarão perdidos. Mas eu quero estar no meio daqueles que serão salvos. Por isso que ler lá fora, ler o mundo, o que está acontecendo no mundo é importante. Você não pode pegar e reduzir a tua vida a você mesmo só com as tuas coisas e tuas preocupações e teus afazeres. Nós precisamos saber fazer uma leitura do mundo e entender, acima de tudo, aquilo que a Bíblia nos fala, para nos incentivar, para nos orientar, para que nós possamos permanecer firmes naquilo que nós aguardamos em relação às promessas do Senhor. E o que ele diz, então, ao pessoal de Tessalônica? Versículo 2. Ele diz assim, nós já vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui essa palavrinha, olha, nós exortamos vocês já que não se demovam do pensamento. Não se demovam. E é interessante essa palavra que Paulo usa aqui, olha, que não vos demovais da vossa mente. Nós temos tantas mudanças de pensamento. Nós mudamos muitas vezes. E a nossa mente, ela acaba mudando muitas vezes. Muitas vezes. Então, tem certas coisas que nós gostávamos que nós não gostamos mais. Nós mudamos o pensamento. Nós mudamos o pensamento. Como eu já disse aqui numa ilustração que usei, quando a gente é novo, quando a gente é jovem, você vai ver que o menino não gosta de usar camisa polo. Ele gosta de usar a camisa normal. Mas alguns, quando crescem, mudam e acabam entendendo que a camisa polo é bonita. E ele coloca, ele gosta e ele não usa mais aquele outro tipo de camiseta. Isso é um exemplo básico, mas é um exemplo de mudança de pensamento. Nós mudamos sobre tantas coisas. Por exemplo, tem gente que tinha uma cor, que gostava muito de uma cor quando era mais novo. Mas o tempo foi passando, hoje não é mais a mesma cor, ele mudou. Então ele gostava lá, vamos imaginar, do azul, Daí a pouco ele disse, olha, não gosto mais do azul, agora eu gosto do verde, a cor que eu mais gosto é o verde. Por que ele mudou? O que fez ele sair do azul para o verde? Você vai perceber que se você for fazer uma lista, muitas coisas nós mudamos, a nossa mente não permaneceu naquele mesmo entendimento.
E o que o Paulo está aconselhando os irmãos de Tessalônica é a respeito dos ensinos que foram dados. Que ele diz que, olha, eu já ensinei isso para vocês, eu já falei isso para vocês. Então vocês não se demovam disso. Vocês não mudem em relação a isso. Porque notem, ele vai dizer assim, olha, que vocês não devolvam na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Porque é muito fácil as pessoas, muitas vezes as pessoas acabam mudando. Por exemplo, lembram, até alguns me perguntaram aquela ordem que eu disse aqui num culto, olha, Paulo escreveu as cartas assim, gatete, cocoró, ecofifi, tititi. Perceba aqui uma coisa, Gálatas, gatete, é Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Essa é a terceira carta que ele escreve. Mas o que você percebe, o Gá? Qual é o grande problema do Gá, da carta dos Gálatas? Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam ultrapassando a doutrina ao qual foram ensinados. Eles estavam se demovendo daquilo, ou seja, eles não permaneceram naquilo. Paulo chega a dizer, olha, ainda que um anjo venha e ensine um evangelho que vá além do que vos temos ensinado, seja anátema, seja maldito. Então, nesse início de pregações de Paulo e de ministério de Paulo, Paulo teve a tristeza de ensinar corretamente, explicar, e dali a pouco ele ver muita gente se demovendo dos ensinos, abandonando os bons ensinos, abandonando a boa pregação, a boa orientação. Quanta gente, assim, eu não chego nem aos pés do apóstolo Paulo, mas nesses anos de ministério, assim, a gente ensina às vezes, ensina, orienta, prega, explica, e você vê a pessoa completamente assim, abandonando, distorcendo, indo para outra coisa completamente oposta. Não é de se estranhar de pessoas que abandonam o cristianismo, uma igreja protestante, e a pessoa vai lá para o centro de Umbanda. O que fez aquela pessoa deixar o cristianismo, a igreja protestante histórica, e agora ir para o centro de Umbanda? Então, a pessoa não permaneceu da mesma forma. E Paulo está falando justamente porque como é que nós vamos acertar e entender a volta do nosso Senhor? Não é acertar, mas é entender, fazer a boa leitura de quando o Senhor voltará, estar preparado. É olhando para as Escrituras. Não é o achismo de cada um. Ah, eu acho que tem que acontecer isso. Ah, eu acho que é isso. Outros, mas eu não concordo, eu acho que tem que ser assim. Não. Existem certas coisas que elas cabem à opinião de cada um. Mas tem certas coisas que não cabem. Vou dar um exemplo disso, bem básico aqui. Imagine que tu fez uma casa nova, e ela está sem pintura. Ela está sem pintura. Qual é a cor que tu vai pintar a tua casa? A parte externa, a parte de fora. Qual é a cor que tu escolhe? Tu tem uma cor que tu escolheria? Eu duvido que nessa questão, nós vamos encontrar um pensamento único aqui dentro. Se eu for perguntar aqui, olha, quem aqui vai pintar de branco fora? Vai ter um ou outro que vai levantar a mão. Quem sabe 2 ou 3 levantem a mão e dizem, eu quero branco por fora. Aí o outro levanta e diz, mas eu quero laranja. Laranja. Tem casas pintadas de laranja? Já viu casas pintadas de laranja? Para mim, eu não sou fã do laranja. Eu não sou fã do laranja. Então, mas aí qual é a cor? Eu às vezes passo e fico olhando assim, mas qual é a cor que eu gosto de uma casa externa? Eu tenho dúvidas. Porque eu olho ali um verdinho bem clarinho e digo, gostei, daqui a pouco eu já não gostei mais. Daí eu olho uma outra e eu acho, porque é a minha opinião, mas se for perguntar para cada um tem a sua. Mas quando se trata de uma coisa espiritual, da volta do Senhor, nós não podemos, sim, ter pensamentos que nós criamos. Nós temos que seguir aquilo que a Bíblia orienta. As orientações e os ensinos que foram dados pelos apóstolos, por aquilo que a Bíblia menciona. Para que nós tenhamos certeza de que aquilo que foi falado nas Escrituras, de fato está acontecendo, e de fato nós estamos vivendo um tempo difícil, e um tempo que nós precisamos estar firmes no Senhor, firmes na fé. Caso contrário, nós abandonaremos, apostataremos, como Paulo fala. Mas o apostatar não é para verdadeiro crente. É para quem é um crente que na verdade nunca foi crente, um pseudo-crente.
Então Paulo diz assim, olha, não quero que vocês se demovam, não mudem, né, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Porque muita gente estava falando bobagens e ensinando de forma errada naquele tempo. Inclusive, note aqui que interessante, quando você conversa sobre, aqui ele cita, quer por epístola, a gente fala das cartas chamadas cartas obscuras, dos apócrifos. E geralmente quando se trata desse assunto, nós conhecemos pouco do assunto em relação aos apócrifos. Então, percebam, quando falo dos apócrifos, geralmente a gente sabe um pouquinho em relação ao catolicismo. Porque se a gente for falar de livros apócrifos, a gente deveria perguntar assim, olha só, você sabe quantos livros tem na Bíblia que nós usamos? Na Bíblia que nós usamos, todo mundo sabe quantos livros tem? Nós temos, quantos? 66 livros. Mas quantos tem na Bíblia Católica? Quantos tem? Se na nossa tem 66, na Bíblia Católica tem quantos? Tem 73 livros. São quantos a mais? 7 livros a mais. Esses são livros que nós consideramos como igreja protestante livros apócrifos. Apócrifo significa obscuro. Obscuro. Alguém escreveu, mas nós entendemos que ela não é inspirada. Por exemplo, vou dar aqui, porque Paulo fala assim, que é por epístola. Porque algumas pessoas estavam escrevendo algumas coisas e falando certas coisas que não eram ensinamento apostólico e no final acabavam assinando com o nome do apóstolo. Com o nome de um apóstolo. Então você observa, por exemplo, a 1ª e 2ª Macabeus na Bíblia Católica. 2ª Macabeus, ele escreve, 1ª e 2ª Macabeus escreve o período intertestamentário. O que é o período intertestamentário? É entre Malaquias e Mateus. Você tem uma folhinha branca entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Esse período é chamado de período intertestamentário. São 400 anos. 400 anos entre o profeta Malaquias e até o início do nascimento do Senhor. Então, esse período do chamado Macabeus aconteceu nesses 400 anos que nós não temos nenhum escrito no nosso entendimento. Mas, por exemplo, 2ª Macabeus, o escritor escreveu, conta a história de Antíoco Epifânio, dos gregos ali em Israel, e no finalzinho, no último versículo, pode observar na Bíblia Católica, ele escreve assim, se o que eu escrevi está certo, os irmãos, é mais ou menos o que ele diz, se o que eu escrevi está certo, então aproveitem, mas se eu por acaso escrevi umas coisas erradas aí, os irmãos me perdoem. Note, ele termina assim. E a gente percebe que não dá para confiar, porque o escritor não tem certeza do que ele está escrevendo. Ele não tem certeza que Deus está dirigindo ele. E aí você precisa olhar a história também, que tem alguns pontos que precisa olhar aquilo que ele escreveu. Diferente dos outros livros, que o escritor escreve assim diz o Senhor. E ele vai do começo ao fim mostrando que assim diz o Senhor, mostrando que foi o Senhor que mandou dizer aquilo. Então muita gente estava escrevendo. Quando Paulo fala assim, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se procedesse de nós. Porque alguém pegava e levantava lá, queria escrever algumas coisas sobre a vinda do Senhor, escrevia o que queria, no final, vamos imaginar que eu fosse escrever naquele período. Aí eu teria um problema no final para assinar. Porque daí eu disse, pai, agora eu vou assinar Edson, meu nome é Edson, né? Edson. Mas quem é que vai dar atenção para o meu nome? Quem é que vai pegar essa carta e vai ser, o Edson escreveu? Eu acho que dá para me pegar e escrever aqui Paulo. Vou colocar Paulo aqui, não coloco sobrenome nenhum. E vai que a minha epístola acaba transitando por entre a igreja. E tinha gente, por exemplo, nós temos Apocalipse de Tomé. Nós falamos de 7 apócrifos, mas existem cerca de 52 apócrifos. 52 livros apócrifos. Você tem Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Pedro, você tem inúmeros livros que foram sendo escritos de maneira apócrifa e que o escritor escrevia o que queria e muitas vezes bem distorcido do que os verdadeiros falavam e acabava chegando à igreja. E é que provável que chegou alguma coisa para a igreja de Tessalônica que Paulo disse, como se procedesse de nós. Alguém assinou de maneira falsa ou foi ensinado de maneira falsa lá, que o Paulo está dizendo, olha, tome cuidado. Tome cuidado. Por isso que nós entendemos que a Bíblia é inerrante,
Por isso que quando alguém diz assim, pastor, mas acharam um livro antigo lá no... se acharam, isso não é novidade. A grande questão é comparar aquele livro que acharam antigo, lá não sei, acharam não sei aonde, é comparar com os escritos de hoje. Porque a Bíblia é inerrante, é infalível e nós cremos que o Senhor cuidou para que ela chegasse como verdade para nós. Se não acha um documento lá que diz que acharam um documento. Aí a pessoa começa a questionar a Bíblia porque acharam um documento. Os falsos documentos já tinham naquele período. O Paulo está falando aqui com uma epístola como se procedesse de nós. Não é novidade ter escritos que foram feitos, mas não foram feitos pelos verdadeiros. Paulo está avisando aqui, igreja. Então era comum chegar na igreja um documento e a igreja for ler e não era dos verdadeiros. A igreja precisava saber analisar esses documentos. Porque note, como é que nós vamos confiar naquilo que é verdadeiro? Como é que você confia? Se você recebesse uma carta de alguém que você ama muito, alguém que você gosta muito, uma carta escrita à mão. Uma das primeiras coisas que a pessoa que recebe uma carta de alguém que gosta muito, que ama muito, receber uma carta escrita à mão, a primeira coisa que a pessoa olha é a letra. Você conhece a letra, por exemplo, dos que são casados? Se você conhece a letra do teu esposo, conhece bem a letra, como ele faz o A, como ele faz o E, como ele faz o F. Você conhece a letra do teu esposo, da tua esposa? Então, as primeiras coisas tu recebeu, assinou lá que é o nome dela, tu olhou e disse, peraí, tem um negócio que não está batendo aqui, ó. A minha esposa não usa esse tipo de escrita, né? Ela não escreve em desemendado, né? Desemendado. A minha esposa escreve emendado. Eu não consigo mais escrever em emendado. Eu fui escrevendo tanto desemendado que eu só consigo escrever agora. E a gente perdeu praticamente a prática de escrever à mão. A gente escreve só em celular, só em computador. A gente quase não escreve mais nada à mão. Olha lá uma listinha para ir no mercado e mesmo assim é por celular. Então, a gente analisaria, e é o que Paulo está aconselhando os irmãos tessalônicos a analisarem, para não caírem em alguma pegadinha, para acabarem não se iludindo, achando que o dia do Senhor chegou. Sabe por que ele está falando isso? Porque alguns achavam que o dia do Senhor já tinha chegado e tinham parado de trabalhar. Tinham parado de trabalhar, não queriam mais nem trabalhar mais. Estavam vivendo a ociosidade. Paulo até chega o momento de falar assim, quem não trabalha não come, não coma. Quem não trabalha não coma. Porque o pessoal achou assim, o dia do Senhor já vai chegar agora, ele está aí, já vai aparecer, já vai manifestar. Então por que nós não precisamos continuar aqui batalhando e trabalhando? E tinham parado, estavam lá de boa, não queriam mais trabalhar, vivendo a ociosidade, sem fazer nada. E o Paulo disse, olha, vocês têm que tomar cuidado. Tome cuidado, porque vocês precisam entender. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Por que isso também é falado aqui, essa questão de engano? Meus irmãos, o povo de Deus, ele incrivelmente, assim, você olha até mesmo quem é crente de verdade, ele tem uma facilidade muitas vezes para o engano. Eu gosto muito da passagem de Moisés e os magos. Os Moisés e os magos no Egito. O Moisés chega lá perante Faraó e ele fala assim, Deus mandou libertar aqui o povo. E o faraó disse, mas que Deus é esse? Deus, vou te mostrar que Deus é esse. E o Moisés pega o cajado e joga no chão. O texto diz que virou uma serpente. Mas o que me impressiona no texto é o seguinte, que o faraó não ficou assim maravilhado com aquilo. O faraó diz que ele mandou chamar os encantadores deles, pegaram os cajados, a Bíblia diz que pegaram os cajados. Tem gente que diz que foi uma mágica, uma coisa. Eu não entendo assim, eu entendo que foi real. Foi uma manifestação poderosa da parte deles ali. E isso pela permissão de Deus, que a gente vai lendo os textos, não vou explicar aqui. Mas os magos egípcios jogaram o cajado, também se transformou em serpente. A minha pergunta é a seguinte, se você não conhecesse a história, se você não conhecesse que Moisés é um homem de Deus, em quem você acreditaria? Porque atos poderosos estão sendo feitos ali. E se os magos levantassem e falassem algumas coisas bonitas, talvez você dissesse, não, eles são os homens de Deus. Porque Moisés é um só, eles são 5, 6, quem sabe eles sejam os homens de Deus. E poderia ser enganado pelos magos. Poderia ser enganado, como o Senhor diz, isso aqui é uma ligação, quando Paulo fala, ninguém vos engane, porque o Senhor em Mateus 24 falou. O Senhor disse, olha, surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas. O Senhor avisou que um sinal
da vinda dele, entre aquele momento que ele está falando e a vinda dele, ele fala, olha, surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas e falsos cristos. Mas aí o Senhor acrescenta um detalhe. O que o Senhor diz lá em Mateus? Operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível. Mas um eleito não é enganado, mesmo que apareça alguém que faça o mundo inverter a sua rotação, mesmo que faça parar o sol. Um eleito não é guiado pelos poderes miraculosos. O eleito não é guiado assim. E o Senhor, no sermão de Mateus 24, avisa isso. Que entre aquele momento da encarnação e a sua volta, surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Note, numa tentativa de enganar os próprios eleitos. Se você observar, Paulo usa a mesma ideia aqui. Note que no capítulo 2, versículo 9 em diante, note. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui está mencionando poder, sinais, mas não para o homem de Deus, para o homem da iniquidade, para alguns que aqui se manifestarão. Então, esse detalhe das Escrituras nos mostra assim que, peraí, nós vivemos um tempo perigoso. Quer ver? Abra hoje uma tenda, qualquer tenda, vai lá, alugue uma tenda e saia com um carro por aí, anunciando a tarde inteira aqui no bairro que tem uma tenda instalada em tal lugar e que vai haver atos poderosos ali, vai haver poder, vai haver manifestação poderosa, vai haver isso, vai haver aquilo, para você ver quantos vão aparecer lá, nessas manifestações poderosas. Faça a experiência. E depois, na semana seguinte, coloque a mesma tenda, e saia com o carro também no mesmo tempo, anunciando, dizendo assim, olha, venha tal dia porque vai ter um culto maravilhoso, a palavra vai ser explicada, os textos bíblicos vão ser lidos, vão ser explicados, vão ser pregados, venham participar do culto, o culto vai ter ensinamento bíblico. Faça isso, para ver quantos irão lá. E você vai perceber que as pessoas elas têm uma tendência a quererem ver o sinal, o prodígio, o milagre. E aqui está sendo dito que vai ser dado para quê? Para que as pessoas creiam no erro, porque Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira, porque não acolheram a palavra da verdade. Ou seja, vão errar porque não valorizaram as Escrituras. Vão errar o alvo porque não deram valor àquilo que foi pregado. E é justamente o que Paulo está falando para eles. Olha, não mudem aquilo que foi ensinado. Não se demovam da vossa mente. Antes de que o Senhor voltar, preste atenção que primeiro vocês vão ser muito tentados a ser enganados. Note, se você reúne lá os falsos cristos e falsos profetas que vão aparecer aos montes, isso é um perigo. É um perigo. Como é que eu sei? Como é que eu sei quem é o verdadeiro? Como é que eu faço análise de quem é o verdadeiro? Eu preciso ter orientações bíblicas para que eu possa entender isso. Então Paulo fala, ninguém vos engane, porque isso não acontecerá. E aí ele vai dizer no versículo 3, o que não acontecerá? A volta do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. A apostasia. Aqui eu quero que os irmãos prestem muita atenção. A apostasia é algo que a gente vê do começo das Escrituras até o fim. A apostasia. Então a gente vê a apostasia manifesta em inúmeros lugares da Bíblia. Por exemplo, você olha no período de Noé. O primeiro momento de grande apostasia é no período de Noé. O que é apostasia? Apostasia é o abandono praticamente de todo mundo das coisas de Deus. É quando o povo não valoriza mais as coisas de Deus. Você vê, por exemplo, hoje assim, eu enxergo hoje uma apostasia crescente. Chega o domingo, eu entendo que nós estamos cada vez mais caminhando para uma apostasia. Uma apostasia por quê? Porque não se valoriza esse momento. O momento de estar lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, crescendo.
E muitas vezes você percebe que a gente vai vivendo e não valoriza esse momento. E a gente começa a entrar num declínio de apostasia. O que é um declínio de apostasia? É quando eu começo a dizer assim que não é tão importante. Então chega o domingo e você, não é tão importante. Eu vou ficar em casa. Ficar em casa, né? Então, e você começa a ver que os motivos começam cada vez mais a ser motivos assim, sem fundamento nenhum. Não é que está bem doente, bem arrebentado, está acamado, que não consegue, mas sim motivos mínimos. Mas você percebe que não é também uma vez só que a pessoa fez isso. Ela fez isso num domingo, dentro do domingo ela também disse, hoje estou com a unha encravada. Na outra, hoje eu estou com um pelo encravado aqui na minha barba. Na outra, ela disse, começou uma febre, mas a febre é 36,2. Então você começa a perceber assim que não é um real motivo, é um sinal de começo de apostasia, em que ela começa a deixar as coisas de Deus de lado. A apostasia, e não adianta a pessoa dizer, mas eu cultuo em casa. Isso não é verdadeiro. Isso não é o verdadeiro. É como um pregador esses dias, não sei se foi o Weber que eu falei, quem não ama a igreja de Cristo agora, como é que pode estar a pensar em viver com a igreja de Cristo por toda a eternidade? Quem ama a Cristo ama a sua noiva, e a sua noiva é a igreja. Então essa ideia de dizer que cultua em casa sozinho não é bíblica. Porque se não ama a igreja de Cristo, você acha um monte de defeito na igreja de Cristo. É claro que a igreja de Cristo tem defeitos, é a igreja do Senhor. Mas quer justificar a sua apostasia, que ela começa a apostatar da fé, por achar problemas na igreja, defeitos na igreja, então onde é que vai achar a igreja perfeita e 100% correta? Onde é que vai achar? Mas ela começa a achar por quê? Porque na verdade ela quer não ter mais uma vida cristã, uma vida... Ela quer abandonar. Então você vai vendo períodos aqui, assim, houve um abandono completo, um período Noé. Só tem o Noé. O Noé que o Senhor escolhe assim porque é uma geração que se afastou do Senhor. E só o Noé e a sua família que entram na arca. O resto todos foram devastados. Que é um período assim que foi um abandono completo de Deus e das coisas de Deus. Você vê isso em Noé, você vê isso em Sodoma, você vê isso em Gomorra. Você vê isso, olha que interessante, você vê isso na caminhada do povo no deserto. Você vê uma apostasia profunda naquele momento. Mesmo o povo vendo os sinais feitos no Egito, mesmo o povo passando pelo meio do Mar Vermelho, mesmo o povo vendo milagre todos os dias na caminhada dos 40 anos, mesmo assim foi um tempo de profunda apostasia, em que o povo não creu, questionou o Senhor, reclamou, blasfemou e abandonaram as coisas do Senhor. Ao ponto de só Josué e Caleb, acima de 20 anos, entrarem na Terra Prometida. Então a apostasia sempre aconteceu no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Então alguém vai dizer assim, pastor, mas a apostasia sempre aconteceu. Mas esta apostasia que Paulo fala, ela precede a volta do Senhor, é uma última apostasia. O que ele está dizendo é o seguinte, preste atenção aqui, preste muita atenção. Paulo está dizendo que o Senhor voltará num tempo em que vai haver uma apostasia, ou seja, você vai olhar para o mundo e praticamente ninguém vai querer saber das coisas verdadeiras, as coisas genuinamente cristãs. O nosso pensamento é contrário ao que nós chamamos de pós-milenista. O pós-milenista acredita que o evangelho vai ser pregado e praticamente todo mundo se converte, todo mundo, todas as nações se convertem, se não todo mundo, um ou outro vai ficar sem converter. Mas assim, praticamente a conversão assim vai acontecer uns milhões e milhões e milhões e se converte, as nações prosperem, as nações desenvolvem, as nações caminham juntas, as nações têm paz uma com as outras e tudo melhora e tudo prospera. E aí nesse tempo o Senhor volta. Isso é chamado pós-milenismo. É um pensamento que tem esse entendimento. Eu não tenho esse entendimento por tudo aquilo que a Escritura menciona. Não dá para crer assim. Mas alguns têm esse pensamento. O nosso pensamento, o pensamento milenista, e olhando para esse entendimento aqui de Paulo, é que a volta do Senhor, ela vai acontecer num período de profunda apostasia. Mas é uma última apostasia. E a apostasia aqui, como eu disse, não é você não ter mais igrejas. A apostasia, por exemplo, é o abandono das verdades espirituais. Não adianta você ter uma igreja cheia de gente, lotada de gente, 20 mil pessoas, mas não ter o ensinamento bíblico sendo pregado. Não ter as doutrinas corretas sendo pregadas. Não ter orientação bíblica sendo pregada.
Então você pode olhar e vai dizer, pastor, mas hoje não é tempo de apostasia. Meça o que está sendo pregado nas igrejas, para ver se não é um tempo de apostasia. Pegue 20 sermões, vá visitar e pegue 20 sermões para ver o que está sendo pregado. Se não está sendo pregado aquilo que é bíblico, aquilo que é fundamentalmente bíblico, é apostasia. Essa igreja apostatou mesmo tendo 20 mil pessoas lá dentro, porque ela não tem os fundamentos bíblicos que estão sendo pregados. Você não pode medir, mas tem tantos milhões de evangélicos no Brasil. Mas onde é que está a verdade bíblica sendo pregada? Onde é que está o povo apegado às escrituras bíblicas? Onde é que está o povo apegado aos ensinamentos bíblicos? Onde é que está o povo? Onde é que está o povo da Bíblia? O povo em que você pergunta alguma coisa bíblica e a pessoa responde. E você pergunta um texto bíblico e ela responde. E você pede para ela citar textos bíblicos e ela responde. Nós vivemos um tempo de apostasia. Cada vez as pessoas leem menos a Bíblia. Cada vez as pessoas conhecem menos a Bíblia. Cada vez menos as pessoas vão à igreja. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que se dizem sem religião. No Brasil, agora nós estamos com 8 a 9% de pessoas que dizem que não tem mais religião. Se você voltar aqui alguns anos atrás, era 1%. Hoje, 8 ou 9% diz que não tem mais nenhuma religião. Aí você diz, pastor, mas não é bem assim, não é bem assim. Então, olhe para a Europa, a apostasia. Olhe para a Europa, como eu já mencionei. Olhe para lugares em que foram centros de pregação. Vá lá hoje e visite em Londres a igreja onde Spurgeon foi o grande pregador. Vá ver como é que está nos cultos lá, para ver quantas pessoas têm participando do culto. Você chega lá num culto em lugares assim históricos, que grandes pregadores, era cheio de pessoas lá participando do culto. Chega lá, tem 20. Aí você vai conversar com os 20, um é da Suécia, um é lá da Alemanha, outro é lá do Vietnã, outro é dos Estados Unidos, 2 do Brasil, que foram visitar. E porque foram visitar naquele dia tinha 20, mas se não tivesse aqueles 20, tinham 2 que eram dali. É assim a Europa abandonou. A América, os Estados Unidos, por exemplo, há um declínio generalizado. O Brasil, eu nem posso dizer se houve um momento de grande avivamento no Brasil, mas parece que cada vez mais o povo não quer saber mais as coisas de Deus. E Paulo diz que isso antecede a volta do Senhor. Ou seja, preste atenção que quando você está se desapegando das coisas espirituais, das coisas de Deus, da palavra dele, você está se envolvendo com esse tempo de apostasia e as coisas estão acelerando para que a volta do Senhor aconteça. Então Paulo apresenta isso. E para a última coisa, aqui para a gente não ir muito longe, hoje, Paulo também cita uma outra coisa aqui, que é na mesma sentença do versículo, ele fala assim, que a volta do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a volta do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. As sentenças estão unidas. O que significa isso? Significa que esse tempo de apostasia, de abandono completo, surge esse homem da iniquidade. Que assim, a maioria dos leitores e analistas desse texto entendem que esse homem de iniquidade é o mesmo anticristo. Não é diferente, é o mesmo. Não são 2, são um mesmo. Só que Paulo chama de homem de iniquidade. Mas perceba que esse homem de iniquidade, ele se manifesta justamente nesse grande período de apostasia. Então essa figura que nós entendemos que é uma pessoa, ele se manifestará, talvez representando um sistema político, algum sistema religioso, mas ele se levantará exatamente nesse período de grande apostasia. E é chamado de homem da iniquidade, ou seja, o que ele gosta é pecado, não são as coisas de Deus. O que ele gosta é se levantar contra as coisas de Deus, não das coisas de Deus. Então você imagine, por um lado você tem uma igrejinha bem pequena, porque diz que a fé de quase todos se esfriará, o Senhor diz. Se não fosse por causa dos eleitos, ninguém seria salvo. Então a igreja verdadeira tem um gatinho pingado. Por outro lado, você tem a falsa religião, surgirão falsos cristos e falsos profetas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, tem falsos cristos, falsos profetas, ainda com poder e sinais. E aí, no meio da apostasia, também se tem também um homem de iniquidade. O que você acha que um homem de iniquidade vai fazer se praticamente o mundo inteiro não quer saber mais coisas espirituais? A sua ira, sua fúria, sabe assim, a raiva vai se acender contra quem? Vai se acender contra
principalmente aqueles que permanecem firmes. Aqueles que permanecem firmes, nesse tempo de grande apostasia, vão ser perseguidos, vão sofrer. E será uma perseguição como o mundo nunca viu. Mas vai ser para esses poucos que permanecerão firmes na fé, poucos que permanecerão firmes em Cristo Jesus nesse tempo de apostasia. Tanto é que ele diz o seguinte, ali no finalzinho do versículo, para nós fecharmos, ele fala assim, que esse homem da iniquidade, ou também entendendo como o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ou seja, se esse homem tiver algum tipo de manifestação aqui no nosso país, ele não vai permitir o que nós estamos fazendo hoje. Ele vai se levantar contra tudo que é de culto ao Senhor, tudo que se chama Deus, as coisas espirituais. Nós não vamos poder fazer esse culto que nós estamos fazendo hoje. Nós não vamos poder fazer isso. Ele vai se levantar contra tudo isso. E vai se colocar numa posição como se fosse o próprio Deus. O próprio Deus. O curioso é que esse homem, o texto diz que o Senhor Jesus o mata com o sopro da sua vinda. Mostra que ele aparece, mas a vinda do Senhor está bem pertinho. É como se o Senhor quisesse vir, viesse só o sopro da sua vinda, e esse homem morre, mostrando que eles estão no mesmo tempo. No dia em que o homem da iniquidade, o anticristo surgir, no meio dessa apostasia, nós estamos nos últimos grãos de areia da ampulheta. A ampulheta estará escorrendo seus últimos grãos de areia para a manifestação do Senhor. Porque quando esse homem se manifestar, também está próximo a manifestação do Senhor entre as nuvens. Para vir e abraçar a sua igreja, encontrar-se com a sua igreja que está militando, trabalhando, pregando, mesmo que seja pouca e perseguida, mas firme no Senhor. Fechamos aqui com essa palavra do último aqui do anticristo, do anticristo. E como ele é um homem da iniquidade, como diz assim, o homem da iniquidade, o anticristo, o que é pecado se alegra. O que é pecado se alegrará. A grande fúria, a grande revolta dele é contra as coisas de culto ao Senhor e contra Deus. Então, se você pega uma geração, por exemplo, uma geração pecaminosa, que não quer mais saber das coisas de Deus, o que ela quer saber? Quer saber do pecado. Você acha que ela não vai ter o aplauso? Por exemplo, se alguém chegasse em Sodoma e falasse, olha, eu vim aqui para te pecar, o pessoal de Sodoma ia se alegrar. Mas se alguém chegasse em Sodoma e falasse, não, eu vim aqui para exortar vocês a abandonarem o pecado, vocês deixarem o pecado que ofende a Deus, você acha que os sodomitas iriam se comportar de qual maneira? Com certeza iriam se irar, se enfurecer como tentaram fazer e matar aquele que se levanta para anunciar e proclamar as verdades. Que o Senhor nos ajude. Eu encerro dizendo que eu nunca vi um tempo em que as pessoas, assim, eu disse lá em Praia Grande, sexta-feira, vou completar esse ano meio século, são 50 longos anos, 50 longos anos, desde 75, eu não tenho 32, como eu sempre digo que tenho, né? Então é um pouquinho mais do que os 32, né? São 50 longos anos, mas eu nunca vi um tempo de apostasia como nós estamos vivendo. Assim, a gente olha para o passado, há um pouco tempo atrás, as pessoas eram mais sérias. As pessoas levavam mais a sério as coisas espirituais. Hoje, parece que cada vez mais as pessoas não estão nem aí. Nem aí. Basta, como eu disse, basta você olhar no nível das músicas. Assim, para quem tem a minha idade, o mais velho, o próximo a mim, sabe? Músicas que lá de 80 e pouco, 90, eram músicas que tinham letra. Hoje só canta iniquidade, só pecado. A sertaneja universitário ou no chamado funk é só porcaria. Mas isso é resultado de afastamento de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, o homem cai no pecado, se aprofunda no pecado. Você vê que o resultado também acontece na igreja. As pessoas não querem mais nada. Não querem mais nada. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, olha só, como é difícil você trabalhar. Todo domingo a gente tem aqui a Bíblia sendo aberta, explicada, pregada. A gente não tenta pegar o carro de vocês, não tenta arrancar a casa de vocês, nem pedir os anéis que estão na mão, correntinha que estão usando. A gente não faz isso. A gente batalha e luta com aquilo que a gente tem, com os limites que a gente tem. Mas olha se a gente cresce. Olha se a gente prospera rapidamente. Olha para ver se a gente consegue assim ser uma igreja que em 2, 3 anos a gente está com 3 mil, 4 mil. Mas não consegue.
E por que será? Por que será que você falando a verdade, explicando a verdade, explicando a Bíblia, alguém faz uma pergunta, você procura responder a Bíblia, procura abrir versículos, procura direitinho, sabe? E mesmo assim a coisa não vai. E para mim só tem uma resposta, que é esse período de apostasia, em que nós adentramos e parece que vai tragando mais gente, como um buraco negro que parece que vai passando perto e vai tragando, tragando, tragando. Ore o Senhor que você não seja tragado. Ore ao Senhor porque você tenha uma vida espiritual desenvolvida e principalmente esteja firme no Senhor, porque o Senhor voltará. E o dia que Ele voltar, aqueles que não encontrar fiéis a Ele sofrerão eterna destruição, como Paulo fala aos Tessalonicenses. Que Deus os abençoe nesta noite e em todos os dias de nossas vidas. Vamos curvar as cabeças, vamos mais uma vez fazer uma oração. Hoje um dia com frio, mas vamos agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor nos deu. Mais um dia na casa do Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, nós somos muito gratos a Ti, ó Pai, por mais uma oportunidade, por mais um texto bíblico lido, por mais uma pregação, Senhor. Apesar das limitações minhas e também dos meus irmãos, nós sabemos que a palavra nunca volta vazia e ela sempre cumpre o Senhor apraz. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, observar que a Tua palavra ela tem toda a verdade que a qual o Senhor quis nos transmitir. Que ninguém precisa nos pregar nada além do que nós aprendemos na Tua palavra. E que toda a verdade sobre a volta do Teu Filho, o fim dos tempos, a manifestação do homem da iniquidade, elas estão reveladas na Tua palavra, Pai. Nos faz, Senhor, nos apegarmos a ela com amor, com carinho, e que o Senhor fale aos nossos corações, às nossas mentes, às nossas famílias, e enriqueça a Tua igreja, Senhor, passando a palavra. Senhor, mais uma vez te agradecemos pelo dia de ontem, pelos casais. Oramos por aqueles casais que estão lá. Oramos também, Senhor, pelos casais da nossa igreja. Todos aqueles, Senhor, aqueles que têm problemas pequenos, os maiores. Mas que o Senhor quebrante os corações, tanto de homens como de mulheres, para que esses problemas sejam resolvidos no Senhor. E que os casais continuem caminhando juntos e principalmente glorificando o Senhor, demonstrando que, mesmo com dificuldades e problemas, o Senhor é poderoso para restaurar qualquer casamento, qualquer família, assim como nós lemos na Tua palavra, do Teu poder, Senhor. Nós clamamos a isso, Senhor, a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.